Olá, amigos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema importante na urologia, dada a sua prevalência e possivelmente um dos temas que mais representa a especialidade, que é o câncer de próstata. Nós vamos discorrer por que ele é importante e nos próximos minutos vocês vão ver e entender a importância desse tema. O câncer de próstata é muito comentado porque é uma doença de alta prevalência. Dentre os cânceres, nós vamos ver que é a mais importante, a mais prevalente, neoplasia do homem. E cada vez mais a incidência aumenta por conta do envelhecimento da população, técnicas de diagnóstico mais refinadas. Além disso, tem outros dados importantes, e aí vem toda aquela conversa em relação à prevenção, em relação ao exame de screening, quando fazer o screening do câncer de próstata, que homem deve procurar. E por que se discute muito isso? Porque o câncer de próstata, como todos os cânceres, mas principalmente no caso da próstata, ele é curável na fase inicial. Só que na fase inicial ele é pouco ou nada sintomático. Daí que vem toda aquela conversa do PSA, do toque retal. Além disso, existe muita controvérsia, muitas possibilidades de tratamento. Então nós vamos tentar esmiuçar e tentar demonstrar qual é o melhor tratamento, em qual tipo de paciente, em qual tipo de doença. E o que precisa ficar bem sedimentado para vocês? Alguns conceitos são importantes. Então, o que é o PSA? Como interpretar o PSA? Como a gente deve fazer o diagnóstico do câncer da próstata? E como escolher, então, o tratamento para cada paciente? Nós vamos ver que um câncer de próstata agressivo num jovem deve ser completamente diferente a abordagem de um câncer de próstata pouco agressivo, indolente no indivíduo idoso ou um indivíduo com muitas comorbidades. Então, como eu falei, o câncer de próstata vem tendo um aumento da incidência nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso se deve principalmente ao aumento, à expectativa de vida aumentada da população, ao envelhecimento da população, e a gente vê aqui no Brasil. O câncer de próstata está ligado ao envelhecimento. Quanto mais passam os anos, as décadas, maior a chance do indivíduo ter câncer de próstata. Outra situação que vem acontecendo nas últimas décadas, com o advento do PSA, com a melhora da biópsia, com a padronização, menor complicação da biópsia, é o aumento do diagnóstico. Então a gente tem cada vez mais pacientes dosando o PSA, procurando o urologista ou o clínico ou o seu cardiologista, já vem solicitando os exames. Então o diagnóstico tem sido cada vez mais frequente. Aqui, por exemplo, ele fica em números e tem isso bem conceituado. Vocês estão vendo aqui dados recentes, né, principalmente do INCA, e vejam o que nós temos de número de casos de câncer. O câncer de próstata ele é o mais comum de todos. Vocês veem 68 mil casos, quase 69 mil casos no ano de 2014. Mas quando a gente vai ver a mortalidade, 13 mil. Compare, por exemplo, de pulmão. 27 mil, está longe dos 68 de próstata. Mas veja a mortalidade como supera o câncer de próstata. 22 mil casos de óbito para câncer de pulmão, contra 13 mil. Então aí já é um dado importante, já alerta quantos por cento dos pacientes que têm câncer de próstata vão vir a morrer dessa doença. Não é uma doença tão letal. Então a gente tem que acompanhar isso para saber definir quem a gente deve tratar, quem a gente pode observar. Quem deve ser instituído tratamento radical, tratamento rigoroso, mas também que pode trazer complicações, ou daquele paciente que só a observação, só o acompanhamento cauteloso permite o melhor tratamento. Aqui, então, em termos de número, um outro tipo de gráfico. Olha, a próstata, 68 mil casos no ano de 2014. Vejo que está muito diferente de pulmão, que é o segundo, 16 mil. Né? Porcentualmente, muito mais prevalente, mas a mortalidade muito menor. Então, aqui, historicamente, a gente vê que o câncer de pulmão veio aumentando nas últimas décadas. O câncer de próstata aumentou muito o diagnóstico, principalmente a partir da década de 80. E aí a gente mais ou menos sobrepõe o número em relação ao advento do PSA. E olha que interessante esse gráfico, né? A mortalidade, o câncer de pulmão teve um pico na década de 60. A curva ascendente, e veio a começar a cair na década de 90. O câncer de próstata ele vem ascendente ao longo das décadas, não igual ao câncer de pulmão. Ele estabilizou ali na década de 80, e aí, com a melhora do tratamento, com a padronização e os melhores resultados, principalmente do tratamento cirúrgico da próstata, vesiculectomia radical, a mortalidade do câncer de próstata vem caindo. E quais os fatores de risco?
quando a gente conversa em oncologia, a gente sempre quer saber, o paciente pergunta, é um tema importante, o que vem causar o câncer de próstata? Em estatística, a gente encontra um monte de situações que falam, olha, o câncer de próstata pode ocorrer com deficiência de tal vitamina, com exposição a tal agressor. Mas tem 2 dados que são importantes. Primeiro é a história familiar. Quem tem um familiar com câncer de próstata tem um pouquinho mais do que o dobro do risco da população geral. Quem tem 2 familiares tem quase 5 vezes mais. E por fim, quem tem 3 familiares tem mais de 10 vezes mais. Então o histórico familiar é importante. Paciente que tem na família, familiar direto, né? O pai, um irmão, um tio, não familiar longínquo. Esses pacientes têm que procurar a prevenção, o rastreamento um pouquinho mais precoce. Outro dado importante, principalmente em estatística americana, é que o negro americano, da região do Caribe, eles têm algumas áreas também da América Central, tem um câncer mais agressivo e mais precoce. Isso a gente vê. Provavelmente no nosso meio deve ser a mesma coisa. Então, o negro tem um câncer mais agressivo do que o caucasiano, o branco, e principalmente mais do que do Oriente, da raça amarela, os japoneses orientais. Isso existe principalmente em estatística americana, mas se interpreta que provavelmente no nosso meio deve ser a mesma coisa. Aqui mostrando em forma de gráfico, a gente vê como o negro, que é essa curva esverdeada, a curva mais superior, tem um número maior e mais agressivo de câncer de próstata. Você vê que quando você coloca a raça branca, que ela cai bastante na curva, fica um gráfico bem demonstrado disso. Alguns pontos são importantes, eu procurei então frisar nesse diapositivo o que é mais importante da parte de epidemiologia. Basicamente esse slide vocês têm que memorizar. Então, prevalência do câncer de próstata. É o tumor de órgão sólido mais prevalente entre todos os tumores. Ele ultrapassa pulmão, ultrapassa o estômago, só que ele não é o mais mortal, não é o mais letal. O mais letal é o câncer de pulmão. Porcentualmente, ele é o segundo mais. Se você for fazer a proporção, não é, mas... Então, câncer de próstata, o tumor órgão sólido mais prevalente, o segundo mais letal. História familiar, importante, tem que guardar e frisar isso. E, em relação à etnia, o negro tem um câncer de próstata mais agressivo. Uma grande dificuldade que nós temos em relação ao câncer da próstata é tentar identificar o comportamento biológico dele. Mais recentemente, existem alguns testes que estão surgindo, eles não são 100% disponíveis no mercado, mas que estão possibilitando uma melhor interpretação da agressividade do tumor. O que nós temos hoje em dia? O epitélio, a glândula normal, muito diferente de um tumor agressivo. Mas existe um intermediário entre o normal e o muito agressivo, onde a gente ainda tem dificuldade. São os tumores, os cânceres de baixa a moderada agressividade. Então, na hora de interpretar, o que a gente tem mais para saber isso daqui, o que muda do epitélio normal para o adenocarcinoma, e principalmente, o que muda do adenocarcinoma pouco agressivo, nós vamos ver mais para frente, que é o chamado score de Gleason baixo, para o muito agressivo, ou seja, o score de Gleason alto, ainda nós não temos todos os dados para saber interpretar isso. E isso muitas vezes dificulta. Você pode estar... É muito fácil quando a gente está frente a um paciente jovem com tumor agressivo, ou seja, um Gleason alto, você sabe interpretar como tratar esse doente. Ou um idoso com tumor de baixa agressividade também, isso é fácil. Mas com frequência os pacientes estão nessa intermediário entre essas duas possibilidades. O que acontece? A gente sabe que pacientes... Com o passar dos anos, o homem vinha a desenvolver algum foco de câncer de próstata. Isso foi muito bem discutido, muito bem mostrado num trabalho já antigo, da década de 80, onde foi feita autópsia de pacientes que morreram de outras causas não relacionadas à próstata e procurou qual a porcentagem dos pacientes tinham algum tumor, um achado de autópsia de câncer de próstata. Então, 30% dos pacientes aos 50 anos tinham doença oculta na próstata. 30% dos pacientes tinham câncer de próstata e morreram de outro diagnóstico. Mas vejam, aos 80 anos, 70% da população, aos 80 anos, tem câncer de próstata. Existem estudos que mais ou menos predizem que aos 100 anos todo homem vai ter algum foco de câncer de próstata. Então a gente tem que saber discernir. Esse paciente tem um câncer de próstata agressivo, que vai trazer morbidade, que pode matar, que vai trazer metástases, ou ele tem aquele câncer pouco agressivo, pouco
é um câncer mais indolente, que vai conviver bem o paciente com ele. Isso realmente é difícil, e principalmente porque, com o aumento da expectativa de vida, com frequência, nós nos deparamos com pacientes com tumor de baixa agressividade, mas que ao longo dos anos muda o perfil. Então, aí já vai uma mensagem que obrigatório é o acompanhamento. Acompanhamento periódico, avaliação clínica, avaliação do PSA, a decisão terapêutica, aí você tem que saber discernir cada caso. Como é que o paciente com câncer de próstata pode aparecer no consultório? Com quais tipos de lesão? Ele pode aparecer com a doença que é restrita à próstata, que é a denominada doença localizada. Pode também surgir com uma doença, nós chamamos de localmente avançada, ou seja, ele não respeita mais os limites da cápsula prostática. Já a invasão da cápsula, a invasão da vesícula seminal, da base da bexiga, então chamada doença localmente avançada. Ou naqueles casos mais agressivos, onde infelizmente o paciente já chega em doença metastática. Já existe uma metástase à distância, principalmente doença óssea. Na doença localizada, o paciente geralmente é assintomático. Daí que vem toda aquela conversa sobre o rastreamento, conversa que principalmente nos últimos 2, 3 anos foi muito debatida, até em imprensa leiga. Então, na doença localizada, qual é a situação? Geralmente o doente é assintomático. Então, e qual que é a vantagem do diagnóstico nessa fase? É a fase que é 100% curável. Mas, assintomática, como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Só se o doente procurar para fazer o rastreamento. Ocasionalmente o doente tem algum sintoma muito leve, algum desconforto muito leve para urinar. Mas é raro ter um diagnóstico, um sintoma mais importante. Então, nesses casos que entra o rastreamento, chamado screening de próstata. Quando fazer? Isso veio mudando ao longo dos anos. Posso dizer que assim, há 10, 15 anos que se dizia que todo homem a partir dos 50 anos deve fazer. Alguns países, algumas sociedades de urologia, elas foram cada vez mais agressivas, principalmente a sociedade, a Academia Americana de Urologia. Até há 2 anos, a Academia Americana de Urologia preconizava que todo homem a partir dos 40 anos deveria ir anualmente ao urologista e fazer o exame de toque e PSA. Então eles faziam um screening extremamente amplo. Há 2 anos eles mudaram um pouquinho o conceito, onde o homem a partir dos 55 anos, segundo a orientação da Academia Americana, né? Não estou falando de política brasileira, mas isso influenciou muito a tomada de decisão aqui no nosso meio. O homem a partir dos 55 anos deve ir ao urologista e discutir riscos e benefícios do screening. E aí, frente a essa explicação, definir se ele vai querer fazer ou não. Essa é a política da Academia Americana nos dias de hoje. Com exceção de pacientes com fatores de risco, aqueles que nós recém falamos. Então, raça negra, história familiar, deve fazer o screening, o rastreamento um pouquinho mais precoce. A Academia Europeia, a Sociedade Europeia de Urologia já teve outra interpretação. O que a Sociedade Brasileira de Urologia definiu, e é isso que vocês têm que guardar. Todo homem, a partir dos 50 anos, deve fazer o screening, o rastreamento, com um exame de toque e PSA. Então, aquela famosa frase, os pacientes procuram, eu preciso fazer exame de toque, uma vez que eu tenho PSA baixo, precisa. O PSA é um teste bastante sensível, principalmente para doenças avançadas, ele tem uma sensibilidade altíssima, especificidade até alta, mas existe câncer de próstata com o PSA normal. Então, o toque é importante e é fundamental. Então, na hora da avaliação clínica e laboratorial, os 2 exames são obrigatórios. Então, a partir dos 50 anos, o que é preconizado no nosso país? Todo homem deve fazer avaliação para check-up, para rastreamento de câncer de próstata. Essa mensagem é importante porque isso é muito comum, esse questionamento nos testes, nos dia a dia, nas provas. E quem tem fator de risco deve antes. Fator de risco, volto a frisar novamente, história familiar e raça negra. Então, fazer os 2 testes, pessoal. Fazer a dosagem do PSA e, obrigatoriamente, o exame de próstata. O exame de próstata é obrigatório. É um exame que é... E é até interessante entender qual é a dificuldade, né? Por que mesmo em política de saúde pública se pergunta, não deve fazer o exame de próstata, né? O exame, o toque. Eu fico pensando se alguém discute ir ao cardiologista e não medir a pressão. Se existe uma política de saúde pública dizendo isso. O exame de próstata é simplesmente mais uma parte do exame físico. Tem toda a parte do constrangimento, mas faz parte do exame físico, sem dúvida nenhuma, principalmente no exame físico do urologista. E é um exame indolor e que dá diversos dados. O que o urologista pode avaliar no exame do toque? Tamanho da próstata,
a consistência, presença de nódulos, se os limites são bem definidos, se a próstata é móvel. Então, todos esses dados são possíveis de avaliação durante um simples exame, que é indolor, não tem custo adicional, então deve ser feito durante a avaliação do paciente. Lógico que tem todas aquelas brincadeiras, piadinha de internet, piadinha de consultório, mas isso não passa do dia a dia. Isso é importante que seja desmistificado e cada vez mais a gente vê isso. Um dado interessante é que quem mais leva o homem para fazer o exame é a mulher, é a esposa. E isso tem impacto, inclusive, na sobrevida. A gente sempre procura sobrevida masculina e feminina, vê que a mulher tem uma sobrevida um pouquinho mais longa. E isso porque a mulher vai desde jovem ao ginecologista, tem apoio médico, procura o ginecologista, o obstetra, quem for, no dia a dia, e o homem é mais reticente a fazer isso. Mas isso se aplica até em política de saúde pública. Se procurar políticas do SUS de saúde pública, ainda hoje a gente acha muito mais política de saúde feminina do que masculina, mas isso vem melhorando cada vez mais nas políticas de saúde pública. Então, falamos da doença localizada. Como é que se faz o diagnóstico? Toque PSA. O paciente precisa procurar serviço ainda na fase assintomática. E a doença localmente avançada? Essa costuma já dar sintoma. Então, o paciente já começa a se queixar de um pouco de desconforto para urinar. O jato pode ficar um pouquinho mais doloroso, ter um pouco de disúria. Alguns pacientes apresentam o que a gente chama de hemospermia, que é um sinal clínico que tem que sempre ser investigado. Ele não é exclusivo, muito longe disso, do câncer de próstata, mas deve ser investigado. Então, aquele que vem queixando de sangue no esperma, lógico, tem que ser descartada coagulopatias, outras doenças não malignas da próstata e da vesícula seminal, hipertensão, que é muito frequente, mas o câncer de próstata sempre deve ser descartado. Então, o tumor ele pode ir crescendo em direção à uretra prostática, à base da bexiga. Infelizmente, pode invadir o trígono, obstruir o ureter. Essa é a chamada doença localmente avançada. E, por fim, infelizmente, os pacientes já chegam na fase de metástase. O principal sítio de metástase da próstata é o osso, principalmente ossos longos e ossos do eixo axial, né? Então, coluna, fêmur, bacia. Esses ossos são muito frequentes. E um dado interessante é que a metástase óssea mais comum, ela tem um padrão, não é exclusivo, mas um padrão muito mais frequente de ser uma metástase osteoblástica do que osteolítica, que é diferente da maioria dos tumores. A lesão osteolítica não dá para excluir próstata, mas a mais frequente é a osteoblástica. E como é que chega o paciente? Aí já é uma doença metastática. Então já tem caquexia, astenia, emagrecimento, mas principalmente dor óssea, às vezes fratura patológica. Quando acomete vértebra, pode haver um comprometimento de coluna, de medula, levando a uma paresia, até uma paraplegia. Isso tudo pode acontecer. Aqui, então, um resumo. Nós falamos um resumo inicial da epidemiologia. Aqui, agora, um resumo do quadro clínico. Então, doença localizada. O que o paciente se queixa? Geralmente nada. Raramente, algum sintoma irritativo. Então, o diagnóstico é pelo rastreamento. Doença localmente avançada, queixas urinárias, disúria, desconforto, hematúria, pode ter hemospermia, ocasionalmente obstrução ureteral. Doença metastática, lembrado então de um quadro clínico metastático do paciente caquético, astênico, perda ponderal e dor óssea, que é uma situação muito frequente, porque por ser o osso o primeiro sítio de metástase. Agora precisamos parar um pouquinho e discutir o PSA. O PSA é um teste muito falado em urologia e que vocês têm que saber interpretar com um pouquinho mais de qualidade o que é o PSA, como é que ele é dosado, de onde vêm as alterações. Então, o PSA é uma glicoproteína produzida na próstata e ele é um marcador de doença prostática. Ele não é um marcador de câncer de próstata. Isso é um dado fundamental, porque toda vez que alterar o PSA, o paciente tem câncer? De jeito nenhum. Todas as doenças da próstata podem aumentar o PSA. Então, câncer aumenta? Pode aumentar, não é sempre que aumenta. Na doença metastática ele está sempre aumentado. Doença localmente avançada, quase sempre aumentado. E na localizada, muito frequentemente. Do PSA normal também não exclui câncer, mas ele é um bom marcador da doença. Mas hiperplasia benigna pode, prostatite crônica pode, a prostatite aguda aumenta muito o PSA, aumenta 10, 20 vezes, e toda manipulação prostática mais grosseira aumenta.
Então, por exemplo, se um paciente faz biópsia de próstata, nós vamos mais para frente ver indicação. A penetração da agulha via transretal na próstata, diversas vezes para colher material, inflama toda a próstata e aumenta muito o PSA. Então, se você dosar o PSA um dia, 2 dias, uma semana após uma biópsia, ele vai estar extremamente aumentado decorrente da manipulação. Então, tudo isso tem que ter na cabeça. Ele é um marcador de doença da próstata. Ele não é exclusivo do câncer. Um valor importante de guardar é esse que eu deixei aqui. Ele pode estar alterado com a idade, pode estar alterado com o tamanho da próstata, mas para vocês terem um valor balizador, o que é um PSA normal, o que é um PSA alterado? Procurem guardar o valor 4. Esse é importante vocês terem em mente. Como eu falei, o PSA aumenta não só no câncer. Então, ao longo dos anos, diversos estudos do PSA tentaram refinar a dosagem do PSA, deixando ele mais específico para cada doença. Então, um dos primeiros que surgiu foi a densidade do PSA, onde se divide o valor do PSA sérico pelo tamanho da próstata medido no ultrassom. Então, o que acontece? Quanto maior a próstata, mais é aceitável que o PSA seja maior. Então, mais ou menos assim, se você tem uma próstata, o tamanho normal da próstata é 20 a 30 gramas. Se você tem uma próstata de 100 gramas, é aceitável que a dosagem sérica do PSA seja mais alta. Então, fazendo esse quociente, a gente tem uma ideia de valores e tentando, então, relacionar se esse aumento do PSA decorre de um aumento do tamanho da próstata por hiperplasia ou se é puramente por câncer. Ou seja, quando você tem uma próstata de 100 gramas, você é mais, aceita um pouquinho valores mais altos de PSA. Outra situação interessante para aquele paciente que faz o rastreamento, avaliação anual, que é a chamada velocidade do PSA. É como o PSA ele pode elevar durante os anos, ele pode aumentar com a idade. Então, o corte aos 50 anos é um valor, o corte aos 70 é outro. O paciente que tem 80, a gente aceita muito mais, é muito mais tolerante com o valor. E aquele doente que vem anualmente no seu consultório tem um valor que você considera, não, essa variação é aceitável ou essa variação está de mais de um ano para outro. Então, a definição da velocidade do PSA é um aumento de 0,75 ao ano. Isso é muito válido para aquele paciente que tem dosagens anuais. Então, aqui um resumo em relação às formas de melhorar a interpretação do PSA. Densidade, que é a PSA dividido pelo volume prostático. Velocidade, que é a elevação anual. E um outro dado interessante, que é a chamada fração livre sobre total. O PSA ele pode estar livre no sangue ou ligado a proteínas. O que foi feito? O PSA, quanto mais a gente tem na forma livre, menor a possibilidade de ser uma doença oncológica, de ser câncer. Existe um número que é 20% ou 25%. A maioria das interpretações laboratoriais considera 25%. Então, se você tem uma dosagem livre alta, mais sugestivo de doença benigna. Por exemplo, você tem um PSA livre de 2 e um total de 5. Você tem 40% na relação. Então, é mais sugestivo de doença benigna. Ou, ao contrário, você tem um PSA livre de 1 e o total de 5. Você tem 20. Está numa faixa intermediária. Agora, se tiver o PSA total de 1, livre de 1, com um total de 10, tem 10%, mais sugestivo de doença maligna. Óbvio que isso são refinamentos. Não dá para dizer que porque o percentual está alterado, o paciente tem câncer. O único diagnóstico de câncer de próstata é feito pela biópsia. O toque pode ser sugestivo, mas você precisa da biópsia para ter a confirmação histológica e padronização em relação à diferenciação do tumor. Então, aqui alguns modelos. Isso é um dado interessante, porque o PSA livre sobre total ele foi muito bem padronizado para quando o PSA estiver numa área duvidosa. Então, principalmente entre 4 e 10. Veja esse primeiro de cima. Então, o PSA total do paciente, 4.549. Então, o PSA é extremamente estourado. O paciente tem câncer, a biópsia que vai demonstrar, mas a chance de ter é quase 100%. Mesmo assim, alguém pediu PSA livre. Não tem nenhuma indicação. A mesma coisa abaixo, o PSA total do paciente, 0,34. Pode ter câncer com PSA 0,34? Pode, mas é raríssimo. Eu, na minha experiência em câncer de próstata, vi uma vez um paciente com PSA abaixo de 1 e com biópsia positiva. Tinha um nódulo bem característico, foi feita a biópsia e foi positiva. Mas essas duas situações, em ambas,
a solicitação da relação livre sobre total foi um desperdício de dinheiro. Não há indicação de fazer livre sobre total para um PSA extremamente alto, nem para um PSA extremamente baixo. Então, uma vez que você tem suspeita, quando é que a gente tem suspeita do câncer de próstata? Fez a avaliação clínica, sintomatologia, que não é muito específica, mas foi lá, fez um toque, o toque tem um nódulo endurecido. Então, o toque está suspeito. Ou alteração de PSA. Então, do que eu falei, ou, se você tiver toque suspeito e PSA normal, há indicação de biópsia. Se você tiver PSA alterado suspeito e toque normal, também há indicação de biópsia. E, obviamente, quando houver os dois, há indicação de biópsia também. Então, é alteração de toque ou PSA, há indicação de biópsia transretal de próstata. É diferente no comecinho, e isso eu tento frisar, porque às vezes aparecem essas pegadinhas em questões. O exame clínico deve ser feito toque e PSA, as duas coisas. Mas a indicação de biópsia tanto faz, não precisa ser as duas concomitantes. Então, a biópsia é feita, como está na ilustração aqui, por via transretal. É um exame um pouco desconfortável, hoje em dia quase sempre feito sob alguma forma de sedação, onde a agulha transfixa o retro, penetra a próstata e colhe material de diversas áreas para ter uma amostragem ampla da glândula, do parênquima da próstata. Qual é o tipo histológico mais comum de longe no câncer da próstata? Lembrar, a próstata é uma glândula, portanto, o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma. Existem outros tipos mais infrequentes. Existe invasão por linfoma, sarcoma de próstata. Tem, mas quase a totalidade é o adenocarcinoma. E o que se via no passado, principalmente antes da década de 80, é que os pacientes com câncer de próstata tinham uma evolução diferente de acordo com o tipo de câncer. Até que um patologista chamado Gleason, e foi batizada a escala, o score de Gleason com o nome dele, padronizou o que era uma escala de diferenciação quanto à agressividade. Então, quanto mais parecido é a biópsia, é o câncer, com a próstata normal, mais bem diferenciado é o tumor, mais baixo é o Gleason. Essa interpretação, ele percebeu que nem sempre era possível ser feita com um fragmento só. E mais do que isso, às vezes a base da próstata tinha uma área de câncer mais semelhante à próstata normal. Base da direita. Porém, quando se avaliava o ápice do lado esquerdo, o tumor tinha um outro comportamento histológico, era muito mais agressivo, muito mais desarranjada a arquitetura glandular. Então, ele padronizou uma nota que vai de 1 a 5, que é chamado grau de Gleason. Quanto maior, mais indiferenciado é o arranjo arquitetural da glândula. Como pode ter áreas diferentes, ele criou o que ele chama de score de Gleason. São duas notas. Tanto quando você for ver uma biópsia de próstata, você vai sempre ver assim. Uma possibilidade. Gleason 8, que é o score 8. E aí vem do lado duas notas, 3 mais 5. Ou 4 mais 4, se forem idênticas. Então, esse é o chamado score de Gleason. É o primeiro e o segundo grau. A soma dos dois vai dar o score. Então, o score de Gleason, que é o que vocês mais vão ouvir falar, por exemplo, o paciente tem score 8, score 9. É uma nota que vai de 2 a 10. Que quanto maior, mais agressivo, mais indiferenciado é o tumor. Nos dias de hoje, o dado mais importante na hora de avaliar a característica do câncer da próstata é o score de Gleason. Métodos de imagem existem alguns, porém nem todos têm acurácia para definir se o paciente tem tumor agressivo, se o paciente tem tumor ou não. O ultrassom transretal não tem sensibilidade, na grande maioria dos casos, para dizer se o paciente tem tumor ou não. Ele pode dar áreas suspeitas. Tanto que a característica mais típica na ultrassom transretal é a presença de lesões hipoecogênicas. Mas existem tumores que são hipoecogênicos, que é o mais típico, hiperecogênicos, menos típicos, mas até isoecogênicos em relação ao parênquima prostático. Portanto, o que eu quero dizer, se o ultrassom transretal for normal, não exclui de maneira nenhuma a presença de câncer. Obviamente, se o radiologista ou o urologista feito a ultrassom faz uma ultrassonografia transretal e diz, existe uma área extremamente suspeita que não respeita os limites da cápsula prostática, talvez esse paciente deve ter tumor. Porque a sensibilidade do método é baixa, a especificidade mais ainda, mas quando a imagem é muito típica, a possibilidade diagnóstica é muito alta.
Aqui vocês estão vendo uma imagem, né? Aqui nas setas uma lesão hipoecogênica, que é uma lesão muito característica ao ultrassom. Cada vez mais se fala de ressonância de próstata. Os aparelhos antigos eram extremamente desconfortáveis para fazer o exame de próstata, porque era obrigatório colocar uma bobina, né, o coil endorretal, para a aquisição das imagens. Então, era um exame onde o paciente ficava 30, 40 minutos dentro do aparelho. Para quem tem claustrofobia, só isso daí já impedia o exame. E, além disso, com a bobina endorretal. Então, um exame extremamente desconfortável. Com a evolução do equipamento de ressonância, principalmente a aquisição agora de aparelhos de 3 Tesla, aparelhos mais poderosos, com esses aparelhos não há necessidade da bobina. Então o exame ficou mais confortável e cada vez mais se solicita. E os próprios radiologistas melhoraram muito as imagens e o entendimento do que é o câncer de próstata ou não, criando até uma escala que eles chamam de PIRADS, e que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas melhorou o diagnóstico em relação à imagem do câncer da próstata. Então, a ressonância surgiu para melhorar o diagnóstico radiológico, não para confirmar, mas para melhorar, para mostrar aonde a lesão, se há risco de invasão da cápsula, se há risco de invasão ou proximidade ao feixe nervoso, vasculo nervoso da ereção, porque com esses dados o cirurgião pode ser mais agressivo na ressecção e ressecar amplamente o feixe, ou mais econômico tentando fazer uma preservação. Então, a ressonância, nos dias de hoje, tem principalmente esse uso e cada vez mais disponível. Além disso, o que surgiu mais recentemente é a ressonância para guiar a biópsia. A biópsia não é feita no departamento de ressonância, no equipamento de ressonância, mas são adquiridas imagens do aparelho de ressonância nuclear magnética e existem softwares onde você faz a chamada fusão de imagens. Então, você coloca no aparelho a imagem da ressonância e ela consegue, você faz o ultrassom transretal, em tempo real há uma fusão de imagens. Então, é como vocês estão vendo aqui. A imagem da ressonância abaixo, aqui, ó, mostrou uma área suspeita. O que foi feito no ultrassom, que é esse de cima, ele conseguiu exatamente nesse ponto, por fusão de imagens, e vai fazer uma biópsia extremamente dirigida. Isso aqui é indicado para pacientes que têm suspeita diagnóstica, fizeram 1, 2 biópsias, não dá nada, e ainda há uma suspeita grande. Então, hoje em dia, há a indicação de biópsia por fusão. Tomografia de rotina não deve ser solicitada. Até agora, recentemente, a Academia Americana de Urologia liberou um dos consensos de boa prática urológica, não fazer tomografia para pacientes que têm tumores bem diferenciados e PSA abaixo de 10. Por que isso? Porque o exame vem sempre normal, sensibilidade baixíssima. Então não há por que solicitar um exame, encarecendo a avaliação, expondo o paciente a uma radiação desnecessária. Quando a tomografia é útil? Quando você desconfia de tumores localmente avançados ou tumores que já tenham um comprometimento linfonodal. Então precisa ser uma alteração muito significativa no toque, um PSA muito elevado, aí há indicação de solicitação de tomografia para avaliar esses dados que eu acabei de mencionar. Cintilografia, a mesma coisa. Tumores bem localizados, não PSA baixo, PSA abaixo de 10, um Gleason baixo, não, é difícil dizer nunca, né? Mas muito raramente provocam metástase óssea. Então, PSA muito baixo não vai ter uma imagem como vocês estão vendo aqui. Aqui a gente vê a imagem da cintilografia francamente positiva. Vejam a coluna lombar, a coluna torácica do paciente com áreas de hipercaptação típicas de doença de acometimento secundário. Então, não se pede cintilografia de rotina para pacientes de tumores de baixa agressividade, PSA baixo. O que muitos serviços advogam é que a cintilografia deve ser feita como o chamado baseline do paciente. Então, você vai começar a tratar, você pode pedir a cintilografia para ver como que era o esqueleto do paciente antes de tratar. Isso por quê? Porque a tomografia é um exame de altíssima sensibilidade. Qualquer lesão óssea ela é positiva, mas ela é de baixíssima especificidade. Ou seja, se o paciente teve uma fratura, teve uma osteomielite, tudo é positivo na cintilografia. Então você pode, uma vez que você tem o baseline do tratamento, da lesão de esqueleto, antes de tratar o câncer de próstata, se o paciente vir a ter 5 anos depois, tem uma dor óssea no fêmur, você faz a cintilografia, tem uma lesão,
possivelmente é neoplásica. Antigamente se falava muito das linfadenectomias pré-tratamento. Por quê? Se entendia que se o paciente fosse para uma cirurgia, não há sinal de doença extraprostática, mas ele tem um PSA muito alto, um tumor mais indiferenciado, há dúvida em relação ao comprometimento dos linfonodos. Então se fazia uma linfadenectomia, principalmente da fossa obturatória. Se a linfadenectomia fosse positiva, aí já é uma doença metastática, parava por aí, o paciente passava do grau de doença localizada para uma doença com linfonodomegalia, com acometimento linfonodal, portanto já é metastática, trocava de patamar e ia para um tratamento não radical, mas um tratamento paliativo. Hoje em dia é raro se fazer porque os métodos diagnósticos melhoraram, a gente consegue supor se o paciente tem ou não acometimento linfonodal neoplásico antes de tratar. E mais do que isso, que se viu que muitos lugares, muitos grandes centros de tratamento demonstraram que quando tinha linfonodo positivo, nesses casos que não se suspeitava, houve benefício na realização da cirurgia radical, da prostatectomia radical. De modo que a linfadenectomia obturatória é parte, hoje em dia, parte do tratamento cirúrgico. Então, no primeiro tempo da cirurgia, por exemplo, você fazia a linfadenectomia. Então, vamos conversar um pouco de tratamento. E o tratamento, aqui, entender bem essa situação. Depende, obviamente, do estadiamento, como qualquer câncer, mas depende como o tumor pode ser de baixa agressividade e de crescimento lento, depende muito da idade e condição clínica. De modo que um tumor de baixa agressividade num jovem de 50 anos, ele deve ser interpretado de um modo muito diferente de um idoso de 90 ou de 80, onde se foi feito o diagnóstico. Por quê? O idoso de 80 com algumas comorbidades dificilmente vai ter uma complicação além de 10 anos com o tumor. Ou seja, não há necessidade de introduzir, de oferecer um tratamento radical e agressivo para alguém muito velho com tumor de baixa agressividade, o que não ocorre no jovem. Então, o tratamento depende do estadiamento e da condição do paciente. O que nós temos então? Doença localizada. Vamos tentar dividir para ficar de uma maneira mais didática. Paciente que é ígido, paciente forte, tem boa expectativa de vida, com baixas ou nenhuma comorbidades, é uma coisa. Agora, se ele tiver muita comorbidade, é outra. Então, vamos fazer essa diferenciação. Paciente ígido, precisamos dar um tratamento curativo. Paciente idoso ou com doenças graves, ou as duas coisas, o tratamento geralmente é paliativo e, em geral, hormonal. Então, o que a gente tem para um paciente com doença localizada ígido? Prostatectomia radical, radioterapia e formas de ablação. O que é a prostatectomia radical? Então, é a retirada completa da glândula prostática, diferente que nós vamos ver na aula de HPB, que você tira a zona de transição, é a retirada completa da próstata. Junto com a próstata devem sair as vesículas seminais e geralmente a gente faz também a linfadenectomia. Então aqui vocês estão vendo a anatomia. O que acontece na prostatectomia? Vejam o que tem de órgão adjacente, a relação da próstata com os outros órgãos. A próstata fica sobre o reto, junto da base da bexiga, né, do trígono, e abaixo logo o esfíncter e a uretra. Então a ideia é a gente tirar toda a próstata, tentando preservar ao máximo o feixe vascular nervoso, que é responsável principalmente pela ereção, mas também está relacionado à preservação da continência. Então como é que a gente faz? Secciona. Existem várias formas de acessar a próstata. Pode ser feita por cirurgia convencional, que é uma incisão mediana infraumbilical, fora do peritônio, né, extraperitoneal. Pode ser feita pelo períneo, por laparoscopia, por robótica, nós vamos ver à frente. Mas a cirurgia em si é a mesma. É feito o quê? Uma secção na uretra, de preferência acima, quanto mais possível acima do esfíncter. Isso às vezes, geralmente é feito, mas às vezes é difícil, o paciente pode ter uma anatomia desfavorável. Uma segunda incisão no colo. Então a gente está vendo, o primeiro desenho foi feita a ligadura do complexo venoso dorsal e a secção da uretra. Aqui então, no desenho de baixo, a secção da uretra. Depois são dissecados e uma tentativa sempre de preservar os feixes vasculo-nervosos. E por fim a secção no colo vesical é retirada da próstata. Aí vai ficar com o coto da uretra e com o colo da bexiga. E aí tem que fazer alguma plástica no colo da bexiga, se ficou muito grande, e uma anastomose, que é isso que vocês estão vendo aqui. Então são feitos vários pontos, de modo que você alinha, né, o colo da bexiga na uretra novamente, uma anastomose uretrovesical.
Aqui vocês estão vendo o produto, o espécime, né? Então aqui a pinça está passando exatamente na uretra prostática. Então a próstata é essa estrutura mais ovoide e aqui os ductos ejaculadores para baixo, né? E a próstata. A foto aqui mais em zoom dá para ver bem. A cirurgia então pode ser feita, o ato cirúrgico é sempre o mesmo, o acesso é que é diferente. Então o acesso retropúbico foi criado na década de 80, foi bem estabelecido para os urologistas, muito difundido na década de 90, e nos anos 2000 começou a aparecer com mais força a laparoscopia e principalmente nos países, nos Estados Unidos, em alguns centros europeus principalmente, a cirurgia robótica. Já é uma realidade no nosso meio. A cirurgia robótica, sem dúvida, tem algumas vantagens em relação a sangramento, é uma vantagem muito grande, quase não sangra a cirurgia robótica. A recuperação precoce do doente em relação ao retorno das atividades, porque a incisão é menor, a agressão da cirurgia é menor, e ainda se discute o real benefício em relação à continência e potência, que é o que nós vamos ver para frente, em relação, que são as complicações mais importantes. Aqueles que advogam a cirurgia robótica defendem isso, e os antigos cirurgiões, com muita experiência em cirurgia aberta, não migraram para a robótica, porque ainda tem dúvida. O tempo é que vai dizer o que é melhor. As complicações da cirurgia. Como eu mostrei para vocês em alguns slides para trás, eu vou voltar um pouquinho. Aqui, vocês estão vendo, a gente tenta preservar ao máximo o esfíncter urinário ao redor da uretra e o feixe vasculonervoso. Mas nem sempre é possível. Então, quais as complicações? A mais importante em termos de número, e isso tem que ser muito bem discutido com o paciente, como qualquer indicação cirúrgica, mas particularmente nessa, é a disfunção erétil. Então, de 50% a 80% de disfunção erétil. Existe um grau de disfunção erétil que pode acontecer. Desde um grau leve, que o paciente responde bem à terapia via oral, até a perda total da ereção, onde o paciente só vai responder ou à terapia intracavernosa, ou aqueles que nem respondem à terapia intracavernosa vão precisar de prótese. Então é um número que é importante, principalmente que a gente faz diagnóstico em pacientes jovens. A sexualidade ela veio aumentando com o passar dos anos. Hoje em dia, pacientes de 70, 80 anos, muitos têm vida sexual ativa, graças à melhora do tratamento da disfunção erétil. E a complicação mais temível, porque impacta mais ainda na qualidade de vida, que é a incontinência urinária. Ela varia de 5% a 20%, e pode se perguntar como é que pode ter uma variação assim tão grande. Existem questionários até que avaliam qual é o grau de perda, e é uma coisa difícil de mensurar, porque às vezes uma perda de uma gota, para um pode ser uma incontinência grave, e para outros que aceitam uma perda um pouco maior, até andar com algum tipo de absorvente não é tão ruim. Mas é um fator importante que deve ser muito discutido na hora da indicação da cirurgia e na hora do doente definir o que ele vai querer. Historicamente, o sangramento era uma complicação muito grave, até com mortalidade importante. Hoje, mais ou menos 5% dos pacientes que fazem a cirurgia, principalmente na via aberta, na via robótica, quase não tem perda de sangue por conta do pneu peritônio, que acaba por colabar os vasos da pelve, aqueles pequenos vasos, principalmente venosos, que ficam sangrando durante a cirurgia. Então, o sangramento no passado foi muito importante, ocasionalmente até impedindo um ato cirúrgico. Hoje em dia está mais sossegado em relação a isso. Quando o paciente fica incontinente, como é que a gente trata? Existem uma variação de tratamento, desde os menos agressivos até fisioterapia, mas aquele paciente que fica totalmente incontinente, a proposta é a colocação do chamado esfíncter artificial, que é uma cirurgia muito refinada, muito bonita, mas muito cara, porque o aparelho é muito caro. Então, nesses slides, vocês conseguem entender que o esfíncter é basicamente um cuff que fica ao redor da uretra e que o paciente insufla e desinsufla de acordo com o desejo de urinar. Então, o cuff fica sempre insuflado, colabando a uretra. Quando há um desejo de urinar, porque a bexiga encheu bastante, comprime a válvula que fica no escroto, esse cuff é esvaziado por alguns momentos e a urina esvazia. O paciente consegue ter uma micção. Então, esse aqui é o padrão ouro do tratamento da incontinência urinária grave pós-prostatectomia radical. E existe o tratamento da disfunção erétil. Varia, conforme eu falei, desde um comprimido de sildenafil, tadalafil, até o último passo no tratamento, que é a colocação de prótese peniana. Aqui nós estamos vendo vários modelos de prótese, nós vamos discutir isso quando eu falar de disfunção erétil, mas eu coloquei para vocês verem como a prótese também evoluiu. Desde a prótese semirrígida, que é o canto esquerdo alto, até a prótese inflável, onde o paciente tem total controle da ereção, desde a flacidez até a rigidez máxima, basta apertar o dispositivo, a válvula no escroto.
Aqueles que não escolheram cirurgia podem optar pela radioterapia. A radioterapia existe na forma externa, principalmente a conformacional, que é essa que dos dias de hoje é quase que obrigatória para tratamento de câncer de próstata. E existe a colocação de sementes na próstata, que é chamada braquiterapia. A cirurgia tem índices de cura ligeiramente superiores à radioterapia. De modo que o tumor, isso é um conceito, uma opinião um pouco mais urológica, mas é real. Quanto mais agressivo e mais jovem o paciente, mais do ponto de vista oncológico, o paciente tem um perfil para cirurgia. Quanto menos agressiva a lesão, ou mais idoso, ou com comorbidades, a radioterapia se apresenta como uma ótima opção de tratamento. Então, quem que a gente escolhe? Prostatectomia radical, tratamento cirúrgico. Boa expectativa de vida, sem contraindicação cirúrgica, obviamente. E o paciente, você vai ver sempre isso, tem que participar da decisão, opinar. Então, não adianta nada um paciente que fique curado, mas onde, para ele, a perda da ereção, a perda da vida sexual é pior que o tumor. Na cabeça dele, a doença da disfunção erétil foi pior que a doença neoplásica. Então, esse paciente você precisa saber discernir, por isso que o tratamento tem que ser específico para cada doente. Radioterapia tem que ser conformacional. Em quem a gente usa? Paciente com risco cirúrgico, paciente que não pode ter doença coloretal, porque aí piora a doença coloretal e é uma complicação grave. Tenha uma boa expectativa de vida e entenda esses meandros aí de cada situação. Mais recentemente foi definido o que a gente chama de conduta expectante. Hoje em dia, o termo mais correto é chamada vigilância ativa. Qual o paciente onde a gente não precisa tratar ativamente naquele momento? Isso é um dado importante, porque o envelhecendo é uma coisa relativamente nova e muito questionada em prova. Por que surgiu isso? Porque os pacientes que tinham um tumor bem diferenciado, principalmente os mais idosos, você podia ficar acompanhando, mesmo ainda tendo boa expectativa de vida. E aí só indica tratamento numa hora que mostra uma progressão da doença. Então, isso precisa ser muito refinado e os testes vêm melhorando, principalmente os testes moleculares que vão chegar em breve no mercado. Pacientes com tumores bem diferenciados, ou seja, Gleason até 6, mais idosos, com comorbidades, podem fazer isso. Existe uma padronização da vigilância ativa, então. 2 fragmentos positivos na biópsia. A biópsia de diversos fragmentos, até 2 positivos, até Gleason 6 é possível. O fragmento não pode ter muito acometimento, até 50%. E outra coisa, o paciente tem que saber que a cada 6 meses ele vai precisar fazer uma rebiópsia para definir se o padrão é o mesmo. Ou se houve progressão, aí tem que mudar, rediscutir toda a situação do tratamento dele. E o PSA tem que ser baixo, não pode ser o PSA acima de 10. Então discutimos o tratamento da doença localizada. A doença localmente avançada, ela fica num limbo ali, porque ocasionalmente você pode tratar cirurgicamente, ocasionalmente você pode instituir hormonioterapia associada à radioterapia. E por fim, a doença avançada, a doença metastática, ou seja, já acometimento linfonodal e principalmente metástase óssea. Como é que a gente faz o tratamento da doença avançada? Hormonioterapia. Há mais de 50 anos se sabe que o câncer de próstata ele é dependente dos hormônios masculinos. Né? Ele é testosterona dependente. Então, lá nos primórdios da década de 60, até prêmio Nobel, se percebeu que, ao tratar os pacientes com câncer de próstata com estrogênio, o câncer de próstata diminuía sua velocidade, o paciente melhorava, diminuía a dor óssea, não era curativo, mas diminuía. E essa hormonioterapia ela veio melhorando, nós vamos ver que as drogas foram sendo refinadas, com menos efeitos colaterais do que o estrógeno, que ainda existe, está no mercado e existe sua indicação. Além da hormonioterapia, às vezes você precisa derivar o paciente, infelizmente. Então ele teve uma obstrução uretral, não está urinando. Você pode fazer uma ressecção da próstata, uma ressecção transuretral, né, chamada tunelização. Você pode precisar colocar uma nefrostomia, porque obstruiu o ureter, ou um catéter duplo J. Então é uma possibilidade de derivação. E existe uma situação que o doente não responde mais à hormonioterapia. Ele fica o que nós chamamos hoje de castração resistente. Né? Antigamente se falava testosterona resistente, hormônio resistente, agora o termo é castração resistente. E aí está indicado a quimioterapia. Então, o tumor de próstata, a próstata, ela depende da testosterona. Quem produz testosterona no homem? 95% o testículo, 5% o adrenal. Então, a gente tem que bloquear esse eixo. Como é que a gente pode bloquear? A forma mais barata, mais fácil e muito ativa é tirar o testículo.
mas é uma cirurgia e tem um inconveniente psicológico de você estar fazendo uma castração no paciente. Então, existem outras possibilidades. Uma é da medicação que impede que a testosterona haja na próstata, são os antiandrogênicos. É boa porque é um comprimido diário, então tem os seus efeitos colaterais também, né, da deficiência androgênica, mas ela é prática. Outra possibilidade é você fazer o bloqueio aqui do LH. Por quê? Você faz um bloqueio central. As drogas, na verdade, são análogos do LH-RH, mas elas ocupam o receptor e têm atividade intrínseca menor. Portanto, quando ela ocupa o receptor, ela vai estimular menos a produção da testosterona pelo testículo. Então, existem várias drogas que são os análogos do LH-RH. E, historicamente, como eu falei, existe a estrogenoterapia. Nos últimos anos, a quimioterapia cada vez mais está se estabelecendo para pacientes que, na fase hormonal, nada mais a gente pode fazer. Então, passou a fase de cura hormonal, existe indicação de quimioterapia. Algumas drogas mais novas estão surgindo e com força no mercado, e está se discutindo quando se deve introduzir a quimioterapia, se as drogas novas hormonais devem ser feitas antes ou depois. Mas a quimioterapia está aí para esses casos e vem se desenvolvendo. Então, toda a aula de câncer de próstata ela é muito longa, existem alguns conceitos importantes, e aqui eu tentei, nesse último diapositivo, colocar os temas que vocês têm que guardar mais em relação ao câncer da próstata. Então, epidemiologia. Primeiro, a doença mais prevalente. Fatores de risco. Raça negra, história familiar. Exame preventivo, screening, quem fazer. Nossa padronização, 50 anos para todos e um pouquinho antes para quem tem fator de risco. O diagnóstico. Saber interpretar o PSA, lembrar do valor de 4. Saber a indicação de biópsia, toque ou PSA alterado. E como fazer o estadiamento, score de Gleason. E o tratamento, sempre baseado em idade e condição clínica. Aí nós temos cada forma de tratamento e o perfil do paciente. Vamos tentar, então, com esses dados, discutir um pouquinho de questões para mostrar aqui que o pessoal costuma perguntar nas provas. Então, aqui, primeira questão, em relação ao câncer da próstata. Marque a opção correta. O câncer de próstata causa sintomas precocemente no curso da doença. Vamos ver que não, né? O câncer de próstata na fase inicial, na doença localizada, um tumor quase sempre assintomático. Ultrassonografia transretal sem biópsia tem boa acurácia diagnóstica? Não tem, né? Não é boa a acurácia. Tanto que ela só demonstra quando o tumor está extremamente agressivo. E são situações que às vezes até o toque já dá uma boa ideia que o paciente tem câncer, provavelmente na fase mais agressiva. Geralmente metastatiza para fígado e pulmão. Pode causar esse tipo de metástase, mas o primeiro foco, sem dúvida, é osso. A maioria das lesões são adenocarcinomas, sem dúvida. Próstata é uma glândula, a maioria das lesões são adenocarcinomas. Então, por enquanto, a melhor é a D. Metástases ósseas são geralmente osteolíticas. Você vê que essa aqui é uma pegadinha, né? Grande parte dos tumores, as metástases são osteolíticas. Mas na próstata pode ter osteolítica, mas a mais típica é a osteoblástica. A alternativa certa, a alternativa D, geralmente são adenocarcinomas. A Unicamp, em 2011, um homem, 54 anos, uma consulta de rotina apresentou ao toque retal, próstata de 30 gramas e um nódulo à direita. PSA total, 1,30. Qual a conduta? Então, ele tem nódulo. Se o nódulo for típico, nódulo endurecido, é fator de risco, independentemente do valor do PSA. Pode estar 1,30, 5,30, esse paciente tem um fator de risco. Então, entra naquilo que eu falei. Indicação de biópsia é toque ou PSA. Então, repetir o PSA em 3 meses. Não muda porque já tem o nódulo e o PSA, na verdade, está normal. Só se você quiser duas indicações para fazer a biópsia, mas ele já tem. Solicitar ressonância magnética com bobino da retal. Não tem problema nenhum solicitar o exame. Só que se o exame for negativo, continua com a indicação de biópsia. Então, não é que está errada essa daqui, mas não é a melhor coisa a se fazer. Solicitar tomografia computadorizada da pelve. Aí entra naquilo que eu falei de malprática, recém-liberado pela Academia Americana de Urologia. Não há indicação nenhuma de tomografia. A alternativa C está certamente errada. Realizar ultrassonografia transretal com biópsia. Indicação perfeita. Então, o paciente tem nódulo, há necessidade de biópsia, a alternativa certa é essa. Então, a B não está errada, né? Assim, eu vou pedir uma ressonância para esse paciente.
Mas ela não vai mudar a investigação, não vai tirar a obrigatoriedade, a indicação da biópsia, porque é feita geralmente por ultrassom e via transretal. 2012, vamos lá. Assinale a assertiva correta relacionada ao câncer prostático. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata, o câncer prostático é o segundo câncer mais frequente, ficando atrás do câncer gástrico. Não, né? Ele é o câncer mais frequente, então é o primeiro, o câncer gástrico não tem essa colocação como primeiro. B, o sintoma mais comum de apresentação é a hematúria seguida por hemospermia. Principalmente na fase inicial, não tem. Então, assim, existe isso que está falando, mas não é na fase inicial. Então, essa não está muito boa. Vamos ver as outras. O valor do PSA, admitido como normal, varia conforme raça e idade. Varia principalmente conforme a idade. A raça não é tanto, mas a idade, sem dúvida. A biópsia prostática realizada com agulha Trucut, guiada por ultrassom e por via transperineal. Pode ser feita a biópsia por via transperineal, mas quase nunca. Geralmente é via transretal. Isso aqui é uma pegada. Se leu rápido, você não percebe que está escrito transperineal. Então, essa não está boa. Ao contrário do tumor de mama, ainda não há terapia quimiopreventiva, prevenção primária do câncer prostático. Também é outra pegada aqui, nem comentei na aula, mas existem drogas para tentar fazer quimioprevenção. Existem estudos grandes, com estudos populacionais bem longos, com muita gente em cada braço, com finasterida, né, que é inibidor da 5-alfa-redutase, com vitamina, diversas possibilidades para tentar mostrar a quimioprevenção. Ainda não é uma coisa assim bem estabelecida, mas existem estudos sim. Essa também não está boa. Então aqui a melhor realmente é aquela do PSA, que pode variar com a idade. Né? Porque cada uma tem uma pegadinha, a melhor é essa. Parar por aqui em relação ao câncer de próstata, é uma aula densa, uma aula importante, muito frequente no dia a dia das provas. E eu fico à disposição de vocês e qualquer dúvida, vocês encaminharem depois aí pela internet para a gente ir conversando. À disposição quando quiserem. Um abraço para todos.